Fala aí, nono ano. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre o surgimento da filosofia. Vamos voltar a este assunto. Mas dessa vez eu quero destacar com vocês o que alguns filósofos falam sobre filosofia, tá bom? Mas antes disso, vamos nos contextualizar, vamos entender um pouco isso aí, tá? Eu espero que você esteja aí com o seu resumo em mãos, porque eu estou aqui com o meu, tá? E aí o meu diz assim: a filosofia, como conhecimento hoje, ou seja, no sentido de um conhecimento racional e sistemático, foi uma atividade que, segundo se defendia na história da filosofia, iniciou-se na Grécia Antiga, formada por um conjunto de cidades-estados, a polis, tá, independentes. Isso significa que cada sociedade grega reunia características favoráveis a essa forma de expressão pautada por uma investigação racional. Essas características eram poesia, religião, condições sociopolíticas. Ou seja, o que o primeiro parágrafo do nosso resumo está falando? Ele está falando o seguinte, que a filosofia como ela é hoje nem sempre foi assim. Os homens, quando não sabiam explicar algo, quando eles não sabiam é, dar origem de fatos científicos, eles acrescentavam isso aos mitos. Criavam mitos e esses mitos quase sempre era a relação do homem com o sobrenatural. Daí a criação dos deuses do Olimpo, de deuses do mar, deuses do ar, deuses do céu, deus do fogo, deus daquilo outro. Essa criação, porque o homem achava o seguinte: quando os deuses estavam zangados com ele, os céus trovejavam. Desculpa, haviam as grandes chuvas, os terremotos, então os deuses estavam zangados com o homem. Quando o homem tinha uma boa colheita, que a terra florescia e dava os seus frutos em abundância, então os deuses estavam felizes. Essa era a maneira que o homem usava para explicar a sua relação com aquilo que ele nunca havia refletido ou nunca havia pensado sobre, muito menos pesquisado. Com o surgimento das polis, o que eram polis? Polis eram cidades-estágios. Eram os grupos que se formavam e aí eles formavam um clã. Nesse clã, eles se reuniam, criavam casas, formavam uma sociedade. E essa sociedade, elas formavam uma cidade que eram chamada de polis. Polis é uma cidade-estado, tá? E eram assim que se davam. Por exemplo, se um camarada ele era dono de uma região, ele colocava o nome dele naquela região. Por exemplo, Nilópolis. Polis, cidade, Nilo, né? Então a cidade de Nilo, entendeu? Teresópolis, a cidade da Teresa. Petrópolis, a cidade do Pedro. Então eram assim, as cidades-estados eram mais ou menos formadas nesta configuração. Eles trabalhavam assim. E aí, quando começou a surgir mais um aglomerado de pessoas que começaram a ter as suas vidas em comum, trabalhar em comum, produzir em comum, eles começaram a também produzir conhecimento, principalmente na questão da poesia, da religião e da condição sociopolítica. Eles começaram a repensar, desculpa, as suas maneiras de agir, perdão, as suas maneiras de agir, as suas maneiras de formular, as suas maneiras de criar tudo que precisava ser criado. Então, daí foram surgindo uma nova maneira de se pensar a realidade, não mais tão presa ao mito. E aí, a partir do século VII a.C., os homens e as mulheres não se satisfaziam mais com uma explicação mítica da realidade. Isso já é no século VII a.C., tá? Então, o mito já não era, como é que eu vou dizer, uma explicação pautável para eles. Eles queriam muito mais do que isso, tanto os homens quanto as mulheres, e logicamente também, por que não dizer as crianças? O pensamento mítico explica a realidade a partir de uma realidade exterior, de ordem sobrenatural, que governa a natureza, como eu falei para vocês. O mito não necessita de explicação racional e, por isso, está associado à aceitação dos indivíduos e não ao espaço para questionamentos ou críticas. Ou seja, o mito ele não abre muito espaço para que o camarada questione sobre a vida, para que ele pense, repense,
para que ele imagine como é que ele vai criar, recriar, como é que ele vai se adaptar a uma situação. O mito não, o mito ele faz ele associar aquilo ao sobrenatural. Aconteceu porque os deuses queriam, não aconteceu porque os deuses não queriam. A relação dele com o mundo era extremamente baseado nos desejos e nos humores contidos nos deuses. Só que a partir do século VII a.C. já não começou já mais se aceitar essa colocação. O homem do século VII a.C. começou a ter uma necessidade de uma explicação mais plausível, mais profunda, uma explicação que coubesse, que trouxesse ele a origem das coisas. E aí, em Mileto, situado em Jônia, atual Turquia, Mileto ficava em Jônia. Agora, se você olhar lá no mapa, a Turquia é ali que ficava Mileto. No século VI a.C., nasceu Tales, que era que para Aristóteles é o início do pensamento filosófico, que distingue do mito. No entanto, o pensamento mítico, embora sem função de explicar a realidade, ainda ecoa em obras filosóficas como a de Platão e os neoplatônicos e dos pitagóricos. Então, na verdade, segundo Aristóteles, é em Tales, tá? O Tales de Mileto, quer dizer, de Mileto é porque ele é da cidade de Mileto, que ficava em Jônia, que é a atual Turquia. Esse Tales, ele começa a trabalhar em pensamento humano e ele é o primeiro cara. É Tales, Anaxímeno e Anaximandro. Anaxímenes e Anaximandro. São os três homens que passam a ser chamados de filósofos. Destaque para Tales de Mileto. Tá bom? Eu não sei porquê. Tá me dando um sono terrível. Perdão aí pelos bocejos, mas eu não vou cortar essa gravação não. Vou seguir com ela firme e forte. Então, Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. São os três homens que são chamados, em primeiro lugar, de filósofos. E a filosofia, ela nasce justamente em Mileto. Tá bom? Então, a partir dessa filosofia que nasce em Mileto, trabalhando agora não mais se prendendo ao mito, não mais estando preso ao mito, agora buscando mais uma explicação mais plausível, mais racional, uma, uma, uma satisfação, uma explicação que satisfaça não somente a emoção, aos sentidos, mas também que satisfaça ao cérebro, ao raciocínio humano. E aí emergem vários conceitos de filosofia e alguns filósofos começam a pensar o que viria a ser essa filosofia. Se você prestar atenção, Aristóteles, estou chupando a balinha aqui para ver se eu paro de bocejar. Aristóteles, olha o que ele diz. A admiração sempre foi, antes como agora, a causa pela qual os homens começam a filosofar. Para Aristóteles, o homem que mostra admiração. O que é admiração? A admiração é quase o espanto. É o olhar que prende a tua atenção. Ou o olhar que desperta a sua atenção, melhor dizendo. Então, para se começar a filosofar, é necessário ter esse olhar de admiração, de espanto. Você já viu uma criança pequenininha? Como que ela olha para o mundo? Ela olha tudo, ela observa tudo. Ela quer pegar as coisas, ela quer trazer a boca. E ela olha as cores, e ela olha. Embora ela ainda não fale,
mas o olhar dela é sempre um olhar de descoberta do mundo, né? Quando o pai brinca, quando a mãe brinca, quando a avó brinca, quando ela vê um cachorro, quando ela vê um gato, quando ela está sempre com aquele olhar de descoberta. É esse olhar que Aristóteles está falando. O homem precisa ter esse olhar de admiração, porque ele é o princípio do filosofar, tá? E ele ainda continua dizendo, a princípio, surpreendiam-se com as dificuldades mais comuns. Depois, avançando passo a passo, tentavam explicar fenômenos maiores, como, por exemplo, as fases da Lua, o curso do Sol e dos astros, finalmente, a formação do universo. Procurar uma explicação e admirar-se é reconhecer-se ignorante. Ou seja, para filosofar, é necessário reconhecer-se ignorante. Porque quem acha que já sabe tudo não investiga, não se admira, não procura. E aí não tem como filosofar. Epicuro. Epicuro ele formou uma linhagem filosófica chamada os epicureus. Eram duas linhas fortíssimas por um período da história, que eram os estoicos e os epicureus. O que Epicuro ele entende sobre filosofia? Ele diz: nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem o canse fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro, nem demasiadamente maduro para conquistar a saúde da alma. E quem diz que a hora de filosofar ainda não chegou, ou já passou a assemelhar-se ao que diz que ainda não chegou, ou já passou a hora de ser feliz. Ou seja, ele diz: ninguém é novo demais e ninguém é velho demais para filosofar. O novo deve filosofar baseado no mundo e na sua força que ele tem pela frente. O velho deve filosofar a partir de tudo que ele viveu e que lhe trouxe maturidade. Quem se recusa a filosofar, segundo Epicuro, recusa-se também a ser feliz. Olha que coisa interessante. Se você se nega a filosofar, você está se negando a ser feliz. Esse ato. E não há idade para isso, tanto jovens quanto velhos. Edmund Husserl fala a seguinte frase: o que pretendo sob o título de filosofar, como fim do campo das minhas elaborações, sei-o naturalmente, contudo não o sei. Qual o pensador para quem, na sua vida de filósofo, a filosofia deixou de ser um enigma? Ou seja, Husserl diz que para ele o ato de filosofar é sempre a lembrança de que ele nada sabe. E que filosofar para ele é um enigma, o enigma da busca pela descoberta da verdade. Ou seja, quanto mais você se aproxima dela, mais você se afasta. E isso é um enigma para ele. Tem Nietzsche. Nietzsche diz: um filósofo é um homem que experimenta, vê, ouve, suspeita, espera e sonha constantemente coisas extraordinárias. Olha que colocação fantástica de Nietzsche. Um filósofo é um homem que experimenta, vê, ouve, suspeita, espera e sonha constantemente coisas extraordinárias. Que é atingido pelos próprios pensamentos como se eles viessem de fora, de cima e de baixo, por uma espécie de acontecimentos e de faíscas que só ele pode ser alvo, que é talvez ele próprio. Uma trovoada prende de relâmpagos
novos. Um homem fatal, em torno do qual sempre tomba e rola e rebenta e passam coisas inquietantes. Que inteligente, cara. Essa busca por coisas extraordinárias que nos cercam em todos os sentidos. É isso que Nietzsche está falando. O ato de filosofar, ele mexe com os teus sentidos, ele mexe com o teu pensamento, ele mexe com a tua alma, ele mexe com o teu ser. É como você está no meio de uma tempestade cheia de trovoadas, e a cada relampejar, a cada clarão, abre-se em si um conhecimento, uma busca constante por aquilo que se acredita ser. Tá? Tem Kant. Kant diz: não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Kant é prático, rápido, é justamente isso. A filosofia em si ninguém sabe o que é. Todos nós sabemos o que é o ato de filosofar, segundo Kant. E Ludwig Wittgenstein, ele diz: qual o seu objetivo em filosofar? Mostrar a mosca a saída do vidro. Olha só que coisa interessante. Qual é o teu sentido em filosofar? É mostrar a mosca a saída do vidro. Ele faz uma metáfora. Porque a mosca, ela não sabe discernir que ali tem algo transparente. Então ela consegue ver a natureza por trás do vidro, mas não consegue entender que entre ela e o vidro, entre ela e a natureza existe um vidro. Então ela fica batendo ali, fica batendo. Ele diz que filosofar é mostrar essa mosca na sua ignorância, que é um vidro ali. E para se alcançar a natureza, você precisa ultrapassar o vidro, não bater repetidas vezes nele. E o último é Maurício Merleau-Ponty. Ele diz: a verdadeira filosofia é representar. Por último, não, né? Eu vou terminar aqui. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Olha que coisa interessante. É você reaprender a ver o mundo. Todas as vezes que você faz uma releitura do mundo, você está trabalhando filosofia. Aí tem Gilles Deleuze e tem Karl Jasper também, e tem Garcia Morente. E aí a gente fecha essa ideia do ato de filosofar e falaremos mais sobre isso na nossa aula ao vivo, tá bom? Beijo no coração, até já, tchau, tchau.